Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. E prontos para mais uma leitura da palavra do Senhor. Estaremos hoje dando continuidade à conversa do Senhor com Moisés, lá no capítulo 7 do livro de Êxodo. E para não cortarmos o raciocínio, estaremos lendo também os 3 últimos versículos do capítulo 6. Só para darmos continuidade a esse diálogo. Vai marcando aí tua Bíblia também no capítulo 24 do livro de Jó, 10 do livro de Lucas e 11 do livro de 1 Coríntios. Estaremos orando, falando com o Senhor antes de darmos início a essa leitura. Pai amado, Deus excelso e maravilhoso, louvamos ao Senhor porque Tu és digno disto, de todo louvor, de toda adoração, de ser engrandecido. Tu és santo, ó Deus, e fiel. Nós bendizemos pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, que se renovou mais este dia, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado e pelo mantimento, ó Deus, que Tu tem nos abençoado todos os dias, quanto ao que comer, ao que vestir, onde dormir e até mesmo como nos locomover, ó Deus. Obrigada pela força das nossas pernas, braços, pela capacidade de poder exercer tarefas, ó Deus, para a Tua glória. Te bendizemos pela leitura desta palavra e pedimos que o Senhor fale conosco, que mais uma vez o Senhor derrame da Tua graça e da Tua misericórdia para que a gente possa compreender o Teu Santo Evangelho. Nos ajuda a ouvir e entender. E nos ajuda ainda mais a converter os nossos corações daquilo que desagrada a Ti para o que Te agrada. É assim que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, capítulo 6, de certa forma, verso 28 ao 30, e aí o 7 por completo. Verso 28 do capítulo 6, que diz o seguinte: No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, o Senhor disse a Moisés: Eu sou o Senhor, diga a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu digo a você. Porém, Moisés respondeu na presença do Senhor: Eu não sei falar bem, como é que Faraó vai me ouvir? Verso 1 do capítulo 7. Então o Senhor disse a Moisés: Veja, eu o constituí como Deus sobre Faraó, e o seu irmão Arão será o seu profeta. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e Arão, seu irmão, falará a Faraó, para que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vai ouvir vocês. E eu porei a mão sobre o Egito e farei sair os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de juízo. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhe havia ordenado. Assim fizeram. Moisés tinha 80 anos e Arão 83, quando falaram com Faraó. O Senhor falou a Moisés e a Arão: Quando Faraó lhe disser, faça um milagre, você, Moisés, dirá a Arão: pegue o seu bordão e jogue-o diante de Faraó, e o bordão virará uma serpente. Então Moisés e Arão foram até Faraó e fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão jogou o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele virou uma serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois cada um deles jogou o seu bordão, e eles fizeram serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. No entanto, o coração de Faraó endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. O Senhor disse a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir. Vá falar com Faraó pela manhã. Ele sairá às águas e você estará à espera dele na beira do rio. Leve o bordão que virou serpente e diga a Faraó: O Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou para dizer-lhe: Deixe o meu povo ir, para que me adore no deserto. Mas até agora você não quis ouvir. Assim diz o Senhor: Nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e elas vão virar sangue. Os peixes que estão no rio vão morrer, e o rio vai cheirar mal, e os egípcios terão nojo de beber água do rio.
O Senhor disse ainda a Moisés: Diga a Arão que pegue o seu bordão e estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que virem sangue. E haverá sangue em toda a terra do Egito, tanto nas vasilhas de madeira como nas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e os seus oficiais, e toda a água do rio virou sangue. Os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Faraó virou-se e foi para casa sem dar atenção ao que havia acontecido. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água para beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Capítulo 10 do livro de Lucas. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele havia de passar. E lhes disse: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão. Eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Curem os doentes que nela houver e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo: até o pó desta cidade, que grudou nos nossos pés, sacudiremos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que foram feitos em você, há muito que elas teriam se arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Mas no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu? Será jogada no inferno. Quem ouve vocês, ouve a mim. E quem rejeita vocês, é a mim que rejeita. Quem, porém, me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Então os 70 voltaram, cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submeteram a nós. Jesus lhes disse: Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre Eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, lhes causará dano. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submeteram a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Naquela hora, Jesus exultou no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, Jesus lhes disse em particular: Bem-aventurados os olhos de quem vê as coisas que vocês estão vendo. Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. Ele perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá.
Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Este, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por causalidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos dos ferimentos dele, aplicou-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se ele gastar algo mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual destes 3 lhe pareceu ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Capítulo 24 do livro de Jó, que diz: porque o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamento, e porque os que o conhecem não veem tais dias. Aos que removem os marcos de divisa, roubam os rebanhos e os apacentam, levam o jumento que pertence ao órfão e, como penhor, fica com o boi da viúva. Desviam do caminho os necessitados e os pobres da terra, todos têm de se esconder. Como jumento selvagem no deserto, os pobres saem para o seu trabalho à procura de alimento. Em campo aberto encontram comida para eles e para os seus filhos. Cortam o seu pasto no campo e apanham as uvas que ficam nas vinhas dos ímpios. Passam a noite nus por falta de roupa e não têm cobertas contra o frio. São encharcados pelas chuvas das montanhas e por falta de abrigo abraçam-se às rochas. Orfãozinhos são arrancados do peito e dos pobres se tomam penhor. Os pobres andam nus sem roupa e famintos carregam os feixes. Entre os muros desses perversos, espremem o azeite, pisam as uvas no lagar, enquanto padecem de sede. Desde as cidades gemem os que estão para morrer e a alma dos feridos pede socorro. Mas Deus não considera isso anormal. Os perversos são inimigos da luz. Não conhecem os seus caminhos, nem permanecem nas suas veredas. O assassino se levanta de madrugada, mata o pobre e o necessitado, e de noite se torna ladrão. O olho do adúltero aguarda o crepúsculo, dizendo: ninguém me verá, e cobre o rosto. Nas trevas, ladrões invadem as casas, mas de dia ficam escondidos. Não querem nada com a luz, pois amanhã é para todos eles como sombra de morte, mas as torrentes da noite lhes são familiares. Os perversos são levados rapidamente na superfície das águas. A porção deles na terra é maldita e por isso já não andam pelos caminhos das vinhas. A seca e o calor desfazem as águas da neve, a sepultura faz o mesmo com os que pecaram. A mãe se esquecerá deles e os vermes os comerão com gosto. Nunca mais haverá lembrança deles. A injustiça será quebrada como uma árvore. Maltratam as estéreis que não têm filhos e não fazem o bem às viúvas. Mas Deus, por sua força, prolonga os dias dos valentes. Eles se veem em pé quando desesperavam da vida. Ele lhes dá descanso e nisso se apoiam, mas os olhos de Deus estão atentos aos caminhos deles. São exultados por breve tempo, depois passam colhidos com todos os demais. São cortados como as espigas de trigo. Se não é assim, quem me desmentirá e anulará as minhas palavras? Capítulo 11 do livro de Coríntios. De 1 Coríntios, para ser mais específica.
Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições, assim como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se é vergonhoso para a mulher tosquear-se ou rapar o cabelo, que ela cubra a cabeça. Porque o homem não deve cobrir a cabeça por ser imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher, porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Julguem entre vocês mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Ou a própria natureza não lhes ensina que é desonroso para o homem usar cabelos compridos? E que, tratando-se de mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Mas se alguém quiser discutir esta questão, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isto é verdade. E é até necessário que haja partido entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto, certamente não posso elogiá-los, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Amém. Até amanhã, para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.